Todo ano tem mudança na legislação eleitoral e político-partidária. Faz bastante tempo que nós do PT temos solicitado, e dessa vez a gente conseguiu, acabar com uma excrescência chamada coligação proporcional. Coligação proporcional, na prática, significa que eu vou lá e voto no PT, ou voto num parlamentar do PT, e elejo, com o meu voto, um parlamentar que não tem nada a ver com as propostas que eu defendo. Por quê? Porque havia uma coligação entre esses partidos na eleição proporcional. Nós do PT, o PT inteiro, defendeu o fim das coligações proporcionais. E um aliado nosso de longa data, o Partido Comunista do Brasil, veio e nos disse: ok, entendo os motivos de vocês, mas se acabar com a coligação proporcional, nós corremos risco. A gente vai diminuir o número de parlamentares nossos, com isso a gente vai ter queda no nosso fundo partidário, na possibilidade de funcionar como bancada, etc. E por isso nos pediram ao PT que apoiasse uma proposta, a tal federação, que seria um meio de partidos como o PCdoB ou como o PSOL continuarem existindo sem serem afetados pelo fim da coligação. Por causa disso, o PT apoiou a federação quando foi a voto no Congresso. Não era para o PT, não era para o PT coligar ou fazer federação com outros partidos, era para ajudar partidos como o PCdoB, por exemplo. Só que a legislação que foi aprovada no Congresso, que nunca foi feita para nós não votamos nisso pensando no PT, era uma legislação muito incompleta. E o TSE chamou para si o detalhamento da proposta e estabeleceu que as federações têm que se inscrever junto ao TSE, que vai decidir se elas são válidas ou não, até mais ou menos no dia 1º de abril. A presidência, nos 26 estados e no Distrito Federal, para as eleições majoritárias e proporcionais e também para as eleições de 2024. Em todos os municípios do país, quem quiser se federar vai ter que estar junto, senão a federação não é aceita. Só que aí o absurdo ficou maior ainda quando o PSB veio nos fazer a proposta de montar essa federação com o PT. Por que é um absurdo? Porque o PSB, pessoal, apoiou o Aécio Neves no segundo turno de 2014. Aliás, o Roberto Amaral saiu do PSB nessa data por causa disso. Depois, a esmagadora maioria do PSB, se eu não me engano, com 2 exceções, votou no impeachment da Dilma. Só para dar esses exemplos. E como lembrou o Júlio, em questões fundamentais votam com Bolsonaro ou com Centrão. Veja, se o PSB quiser apoiar a candidatura do Lula, eu não vou ser contra, seja no primeiro, seja no segundo turno. Mas montar uma federação com um programa comum, com uma direção comum, com finanças comuns, com candidaturas comuns em todos os municípios e estados do país, e pior, com o nosso voto dos petistas, ajudando a eleger parlamentares que, como eu acabei de falar, votaram no impeachment, votaram nas propostas da direita, estão votando agora nas propostas da direita. Por exemplo, votaram a favor desse acordo do Brasil com Israel para massacrar o povo palestino. Eu não vou dar meu voto para esse tipo de coisa. Eu acho um escândalo. E o mais bizarro é que o PT sofreu muito eleitoralmente por conta do que nos fizeram em 2014, em 2016 e 2018. Agora que todas as pesquisas indicam que nós vamos recuperar parte do prejuízo que nos causaram, o que vai acontecer na prática se tiver federação? Os nossos votos, os votos do petismo, dos apoiadores do PT, vão ser transferidos em benefício dos partidos federados. Porque a dinâmica eleitoral da federação é igual à dinâmica eleitoral das antigas coligações. O mesmo motivo que levou todo o PT a ser contra aquelas coligações deve nos levar também a ser contra uma federação com um partido com essas características
que vai se beneficiar do resultado do desempenho eleitoral que o PT possa vir a ter. Então é errado programaticamente, para mim isso é o principal, e é errado eleitoralmente, que é um argumento secundário, mas que também é importante. Então, se eu tivesse aqui discutindo uma federação com o PCdoB e com o PSOL, eu não me oporia, porque eles de fato necessitam, e nas questões que interessam ao povo, como a reforma trabalhista, como a reforma da Previdência, eles estiveram conosco. Então, eu até admitiria, nessa hipótese, um sacrifício em favor de partidos que não pensam o mesmo que nós, mas que, em questões fundamentais, têm estado conosco desde o golpe de 2016.